nosso canal no YouTube. Louvado seja Deus. Amém? Louvado seja Deus. Hebreus, capítulo de número 12. Hebreus, capítulo de número 12. Abordagem de hoje que vamos fazer. E poderia até ler o restante desse capítulo, que é Hebreus, capítulo 12, parte 2, que vamos estar abordando nesta oportunidade, né? Que nos pontua algumas verdades das quais já temos feito abordagem, mas não custa nada de lembrar, até porque, como tenho dito, na minha compreensão hermenêutica da Escritura Sagrada, o conteúdo bíblico ele é cíclico, né? Está sempre voltando a ser tratado, a ser lembrado, a ser reprisado, esse processo de ruminação, né? É muito importante que nós o façamos e, por deficiência nossa mesmo, o divino se encarregou de nos ajudar neste processo, porque precisamos estar, mais do que contemplando a palavra, admirando, lendo, falando, precisamos estar vivendo a palavra, né? E viver a palavra para nós é sine qua non, fundamental, de importância extraordinária, né? Em nome de Jesus. Então, a abordagem de hoje, nós a faremos a partir do versículo 12, do capítulo 12 de Hebreus, que nos diz o texto sagrado, né? Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. E ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Porque não chegastes ao monte palpável, aceso em fogo, e a escuridão e as trevas e a tempestade, e ao sonido da trombeta e a voz das palavras, a qual os que a ouviram pediram que se não falasse mais, porque não podiam suportar o que se lhes mandava. Se até um animal tocasse o monte, será apedrejado. É tão terrível, e tão terrível era a visão, que Moisés disse: estou todo assombrado e tremendo. Mas chegaste ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia e igreja dos primogênitos que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e os espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Vede que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram
ou que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus, a voz do que moveu. Então, a terra, mas agora anunciou dizendo: ainda uma vez comoverei não só a terra, senão também os céus. E esta palavra, ainda uma vez, mostra a mudança das coisas móveis, como as coisas feitas para que as imóveis permaneçam. Pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça, pela qual servamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Bem, a gente já observa por esta leitura, por esse texto, que há uma exortação à santidade, e essa chamada à santidade, ela compreende ao fato de que devemos temer a Deus. Temer a Deus, já disse em outras abordagens, não é ter medo de Deus. Primeiro, porque Deus não é sádico, Deus não é um monstro, Deus não quer que nós soframos, Deus não gosta de nos ver sofrer. Deus tem prazer quando estamos felizes, alegres. Inclusive, a palavra do Senhor mesmo nos diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Não é? A palavra de Deus mesmo nos diz que lhe é agradável a morte do justo e não a do ímpio. Porque o ímpio, quando morre, ele vai para a eternidade distante de Deus, e Deus não quer perder ninguém. Aí lhe é agradável a morte do justo, porque aí a gente sai deste tabernáculo e vai unir-se eternamente com o Senhor, e aí está assegurada a nossa salvação, a nossa redenção. Em outro momento, a palavra de Deus nos diz que o seu pensamento para conosco é de paz e não de guerra. Então, saiba você que não existe ninguém que queira o seu bem quanto o seu Deus, quanto o nosso Deus. Não existe ninguém que queira o nosso bem como Deus quer o nosso bem. Não existe. Amém, amados? Não existe ninguém, aleluia, que tenha tanto amor para conosco do que o nosso Deus. A palavra do Senhor ainda nos diz em outro momento que ainda que uma mãe que se esqueça do filho que amamenta, todavia eu não me esquecerei de ti. E olhe, para uma mãe esquecer do filho que amamenta é um negócio assim bem difícil, né? Porque o peito fica pedrado, né? O leite fica pedrado, né? Pedrado é porque fica duro, né? Dói, né? A mulher, quando está amamentando, que ela não consegue o bebê tirar puxar o leite do peito, fica difícil, aquilo para a mulher dói. Às vezes, né, de estar tão cheio o peito, né, acaba vazando, né? Aí dá para ver algumas mulheres que amamentam, às vezes ficam constrangidas porque suja a roupa, fica aquela mancha ali, né, que o leite está saindo. E a mulher esquecer do filho que amamenta é um negócio realmente complicado.
Mas a palavra de Deus diz que Deus não esquece de nós. Quero dizer que você não é esquecido por Deus, você não é esquecida por Deus. Então não devemos pensar negativo sobre Deus. Não pense que Deus ama menos você do que a outra pessoa. Porque, de repente, na sua perspectiva, a pessoa está bem, a pessoa está de boa, está tudo fluindo muito bem para aquela pessoa. Para você, as coisas não estão tão bem como você gostaria que estivesse. E aí você fica querendo aferir o amor de Deus por causa disso. Não, não faz isso. E outras abordagens já disse também que o amor de Deus para conosco é incondicional e é mostrado na Escritura que ele nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que não pereçamos, bem como provou o seu amor para conosco em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós pecadores. Louvado seja o nome de Jesus. Amém? Então, Deus deve ser amado e temido por nós por essas verdades todas. O temor implica em comprometimento, o temor complica em sujeição, o temor implica em santidade. Santidade, etimologicamente falando, é separar-se do pecado. Santidade é separar-se do pecado, é distanciar-se do pecado. Mas vamos entender que santificação é expressão de amor a Deus. Porque a santificação, ela é obtida pelo processo do sangue de Jesus, é a santificação pela purificação, por este sangue que diz o escritor aos Hebreus, é o sangue da aspersão, não é? E a santificação, ela também é obtida pela abstinência, pela separação, pelo distanciamento do pecado. Isso é fruto da absorção da palavra de Deus. Em João 17, Jesus disse: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então vamos entender também santificação como um gesto de amor a Deus. Como Jesus disse em outro momento: quem me ama, guarda a minha palavra, será amado de meu Pai, viremos e faremos nele morada. Então a santificação é adquirida por esses dois elementos, o sangue de Jesus e a palavra, o sangue por remediação e a palavra por prevenção. Não é? Então, a palavra e o sangue. A palavra é para a gente se manter distante do pecado, mas como somos pecadores e pecamos, aí tem um sangue para nos purificar. A partir do arrependimento, a partir do pedido de perdão, da retratação com o divino. 1 de João 9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Louvado seja Deus. E aí, a santificação é expressão, a busca pela santificação, aí ela acaba sendo também termômetro da nossa busca em agradar o Senhor. A santificação acaba se tornando também termômetro do nosso temor, da nossa credulidade, do nosso amor para com o nosso Deus. Amém? Agora, claro, eu quando falo disso, do temor, que é diferente do tremor, mas eu não descarto o tremor, porque já vimos, inclusive, aqui no livro de Hebreus, que quando o sumo sacerdote, ele
ia até o Santo dos Santos, ele tinha uma corda, literalmente, e no português mais claro, falando, uma corda amarrada à sua cintura, quando ele entrava no Santo dos Santos, que ele ia se apresentar ao propiciatório, que era a tampa da arca, onde tinha a imagem dos querubins e a glória de Deus. A imagem dos querubins era basicamente assim, as asas dos querubins, né? Elas tocavam nos outros assim, pronto. Né? É a tampa da Arca da Aliança, é o chamado propiciatório. Então ficava um querubim de frente para o outro e ali a glória de Deus se manifestava. Se o sumo sacerdote, que entrava uma vez por ano, não tivesse dentro dos requisitos exigidos pelo divino, o Senhor não receberia a oferta do povo, e nem a que ele também apresentava por ele, e ali mesmo ele era fulminado. Ele era fulminado como seria fulminado qualquer um que, quando Deus se manifestava no monte que marcou o encontro com Moisés, tocasse ou chegasse perto, até o animal era apedrejado. Acabamos de ver isso aqui. E quando Deus falava, saía fumaça do monte, o monte tremia, a presença de Deus era forte, de maneiras que Moisés ficou assombrado, disse ele. E o povo, quando ouvia, porque queria, não, Moisés, a gente não quer que Deus fale contigo para tu falar conosco, a gente quer ouvir Deus diretamente. Aí, quando se aproximar para ouvir Deus, não, fala com Moisés, Deus, para Moisés falar para nós, porque a gente está suportando, não. Hã? Então, esse tremor é importante para que nós reverenciemos mais a Deus. Né? Mas não com um olhar monstruoso para o divino. Não, mas um olhar de respeito, de seriedade. Né? Um olhar realmente diferenciado. Porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Enquanto muita gente está se gabando aí de ter fulano que é costa quente, o teu Deus é fogo consumidor. Não só é quente às costas, é quente à frente, é quente à retaguarda, é quente da cabeça aos pés. Ele é fogo consumidor. Aleluia. Deixa quem quiser se gabar aí de ter um costa quente, uma costa quente. O teu Deus é fogo consumidor. Te alegra nesta oportunidade. Amém? Nós lemos a partir do versículo 12 que o contexto já mostra o gerúndio da situação. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Isso aqui é um gerúndio do contexto anterior. E quem acompanhou a abordagem da primeira parte de Hebreus 12, né, está por dentro também do que nós temos falado. Quem não assistiu à primeira parte de Hebreus 12, assiste depois, está aqui no Instagram da Rádio Tamandaré, está aqui no Facebook, acorda bem esse material que vai para o YouTube, porque no Facebook só dura durante 30 dias, né, a abordagem, o conteúdo. O Facebook está mudando direto. Inclusive, nesse aparelho que eu estou fazendo a transmissão, eu não estou conseguindo rotacionar, por isso que a imagem está diferente das outras maneiras que vocês recebem esse material no YouTube. Talvez eu volte a usar o aparelho mais antigo em outro momento. Bem, a questão aqui dessa continuidade do texto é porque o escritor aos Hebreus, nessa primeira parte do capítulo, senão eu vou ter que fazer a abordagem novamente, mas ele chama a atenção para olharmos para Jesus, não é? O autor e consumador da fé. De repente é o texto áureo do capítulo 12, versículo 2. Porque o contexto é de provação, é de correção, é de adversidade, é de embaraço. Né?
é de luta, é de perseguição, mas é também o contexto de exposição à falibilidade. Por isso que o escritor sugere que aceitemos a correção do Pai Celeste, tanto quanto a gente recebe a correção de um pai segundo a carne, que nos corrige e nós o reverenciamos. E aí o escritor aos Hebreus chama a atenção para aceitarmos a correção do Pai Celeste, para que nós vivamos eternamente. E aí, para viver eternamente, ele ainda considera que precisamos atentar para alguns preceitos. Precisamos atentar para mais requisitos, mais verdades da Escritura Sagrada, estabelecida pelo Divino. É importante entender que os conceitos, as verdades, os valores e os princípios escriturísticos foram estabelecidos pelo Divino. Como diz Pedro, que nenhuma palavra desta profecia é de particular interpretação. Ela foi inspirada por Deus e homens santos a escreveram. Ela não é produto da mente humana. Aí o escritor aos Hebreus, ele chama a nossa atenção para, louvado seja Deus, seguir a paz com todos e a santificação. Já falei sobre santificação, o que significa, como a adquirimos e o que também ela expressa. No começo da abordagem já fiz essa definição. Mas ele manda que nós sigamos a paz com todos. Uma coisa que não é fácil. Mas em outro momento Jesus diz, no que depender de vós, segui a paz com todos. E Jesus nos ensina que bem-aventurados são os pacificadores, porque, vamos ler em Mateus, capítulo de número 5, inclusive eu sempre pontuo que o Sermão do Monte deve ser uma coisa sempre lida por nós, deve haver sempre um processo de reminiscência do Sermão da Montanha, né? Como eu falei no começo dessa abordagem, a gente está sempre esquecendo das coisas, e é importante lembrar que o Sermão da Montanha, misericórdia, sabe, um ingresso para quem quer ir morar no céu. Para quem quer ter uma relação com Deus bacana. Para quem quer ter qualidade de vida existencial. O texto sagrado nos diz, em Mateus capítulo 5, bem-aventurado, cadê aqui? Verso 9, os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Pacificador, ser chamado filho de Deus. O que é ser pacificador? É dar o doce para não entrar na confusão e dar a doceira para sair dela. Ser pacificador é fazer de conta que não ouviu a gracinha, a piada, a indireta, é levar na esportiva, é disseminar, é empurrar com a barriga, é você não se importar. Aí eu uso a expressão do escritor aos Hebreus, no capítulo 12, é desprezar as afrontas. Porque ficam querendo tirar sua paz, ficam lhe provocando, né? Ficam lhe atiçando, ficam causando. A gente vive rodeado de muita gente psicopata, muita gente manipuladora. A gente vive rodeado de pessoas que ficam provocando, atiçando a gente, querendo fazer surgir um monstro dentro de nós, ou sair o monstro que existe dentro de nós.
Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. E bem-aventurados os pacificadores. Porque ser pacificador é seguir a paz. É seguir a paz. E ser pacificador é isso. Aí você é chamado de otário, é chamado de frouxo, é chamado de mole, é chamado de covarde. É melhor ser assim, morar no céu, do que ser um valente e ir para o inferno. Não é? É melhor ser chamado de tudo isso e ter a presença daquele que peleja por nós. Como já disse, alguém até se gaba de ter uma costa quente, mas é melhor ser assim e ter conosco o nosso Deus, que é fogo consumidor. Aleluia! Louvado seja Deus! E aí continua o escritor aos Hebreus: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, por ela muitos se contaminem. Veja que situação chega ao ponto o ser humano. Ser privado da graça de Deus. É possível isso? O texto sagrado diz que sim. Mas isso aqui é igual blasfemar. É uma coisa muito fina, muito rara, de fato. Muito difícil de acontecer, mas não é impossível. Não é? Ser privado da graça. A graça já está dizendo, é de graça. A graça a gente entende comumente como favor imerecido de Deus, que a gente não merece, e Deus faz. A gente não merece bênção, Deus dá. Você não merece o que está esperando, mas vai chegar. Aleluia. Quem pode dizer aleluia? Que significa louvar ao Senhor. Ou então já dá uma glória direto já manda uma glória direto para o trono, né? Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. A gente não merece o que o Senhor tem feito, está fazendo e vai fazer por nós. A gente não merece. Não somos dignos. Como disse João Batista, de desatar-lhe as alparcas dos pés. Como disse a mulher cananeia, mas é das migalhas que caem da mesa do seu Senhor que os cães se alimentam. Não somos dignos. Como clamava Bartimeu: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aleluia. Primeiro porque estou falando para uma maioria de pessoas que são gentílicas, ou gentil com L. Apesar de também uma considerável parte ser convertida, e aí tornou-se Israel de Deus. Independente de ser israelita ou de ser gentil, e mesmo agora sendo igreja, continuamos pecadores. Não merecemos, porque fazemos mais coisas que desagradam do que agradam ao divino. Mas ainda assim ele, que é longânimo, que é benigno, aleluia, nos contempla, nos abençoa, nos socorre, nos ajuda, supre as nossas necessidades, perdoa os nossos pecados, sara as nossas feridas, dar-nos livramentos, nos consola ao chorarmos, nos alegra ao estarmos tristes, nos consola, aleluia. Oh, como Deus é bom!
Como tu és bom, Senhor, para conosco, eu reconheço que não mereço. Oh, aleluia. Me vem à mente agora as palavras do poeta. Eu queria conseguir verbalizar. É alguma coisa que diz assim: reconheço, Senhor, que sou falho, tentando acertar quantas vezes errei. Não sei, nananana. É muito lindo, né? É lindo demais assim. Glória a Deus. Não merecemos. E ainda assim ele chega junto. Agora veja a pessoa ser privada disso. Está fora dessa assistência graciosa de Deus. Meu Deus do céu, é possível isso? O texto sagrado diz que sim. A pessoa ser privada da graça. Meu Deus do céu, é uma coisa que você diz, rapaz, não tem como não. O texto sagrado diz que sim. E quando é que acontece isso? Quando, por causa da raiz de amargura, eu contamino outras pessoas. Isso corresponde, amados, àquele texto lá de Lucas, capítulo 17, que diz que é inevitável que venha o escândalo, mas ai de quem por meio vem o escândalo. E eu já pontuei aqui, em outros momentos, em outras abordagens, que o escândalo não é o pecado em si. Porque eu peco, tu peca, nós pecamos, vós pecais, eles pecam, e o meu pecado, o teu pecado, não tem nada a ver com ninguém. Na maioria das vezes, não. Não é, não é dar conta de ninguém, a não ser a quem diretamente atingimos. Não é? Um assalto, um furto, uma mentira que prejudica, uma traição ao cônjuge, uma agressão física a alguém, uma agressão psicológica, uma agressão moral, um preconceito. Quando a gente atinge alguém, aí sim, aquele pecado da gente tem a ver com aquela pessoa. Né? Aí sim. Mas, no geral, não tem. Nada a ver com ninguém. Teu pecado não tem nada a ver com, no geral, com ninguém. A não ser que seja diretivo. Entende o que eu estou falando? Aí o escritor, aí Lucas diz no capítulo 17, que quando eu pulverizo o pecado alheio, eu estou fazendo com que pessoas tropecem. E aí Jesus diz que é melhor que me seja amarrado uma pedra no pescoço e eu seja lançado ao mar do que eu fazer tropeçar um dos pequenos. E todos nós somos pequenos, para bem da verdade. Por quê? Quando você pulveriza o pecado dos outros, você está queimando a imagem dos outros com relação à sua relação interpessoal com as outras pessoas. E isso não é bom. Primeiro que você não tem nada a ver com o pecado alheio. E, em segundo lugar, você está causando um dano para aquela pessoa muito grande. Está fechando portas, está distanciando vidas dela, está obstaculando a vida daquelas pessoas. Não é? Então, isso não é bacana. Aí a palavra, porque isso aí é raiz de amargura. Isso é raiz de amargura. E aí, quando você contamina outras pessoas, o texto diz, é melhor que seja amarrado uma pedra no teu pescoço, e tu seja lançado no mar,
E aí Jesus, o escritor aos Hebreus, está dizendo que você está, com isso, fazendo isso, está se privando da graça de Deus. Olha como isso é sério. Olha como isso é sério. E aí ele continua, né? Para que nós não sejamos fornicadores ou profanos, que a exemplo de Esaú, vendeu o seu direito de primogenitura por um prato de lentilha. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda herdar, ainda depois de herdar a bênção, foi rejeitado porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrima o buscou. Meus amados e queridos irmãos, esta fala do escritor aos Hebreus faz com que nós refaçamos muitas perspectivas nossas com relação à nossa relação interpessoal, à nossa relação com o divino. Porque, como já disse em outro momento, você pode até estar bem com as pessoas e não estar bem com Deus. Porém, jamais vamos estar bem com Deus se não cuidarmos de ter uma relação sociável sarada. Procure ter uma relação sociável sarada. Você não é obrigado a dar os beijos e abraços com as pessoas, mas o perdoar, o acolher, o estender as mãos, o ajudar, faz parte da natureza espiritual, da vida espiritual, faz parte da cristandade, faz parte desta relação com o divino. Louvado seja o nome de Jesus. Voltando ainda à temática de que, se o foco é ir morar no céu, atentemos para o princípio de seguir a paz com todos e a santificação. Santificação não é para curar enfermo nem expulsar demônio, mas ela é imprescindível para quem quer entrar no céu pelas portas. E diga-se de passagem, só se entrará no céu se for pelas portas. Não tem como entrar, não tem janela para entrar lá, não tem muro para entrar lá. Aliás, tem até muro, mas não tem como pular, né? Glória a Deus. Amém? Que esta palavra fique gravada nas tábuas dos nossos corações. Se esta palavra não mexeu com você, não lhe impactou, não lhe edificou, não lhe despertou nada, foi a voz de Amaro Correia que você escutou. Mas, se ela lhe impactou, se ela mexeu com você, se ela lhe exortou, se ela lhe edificou, o que você ouviu foi a voz de Deus, a voz do divino.